sociedade feudal, a posição social de uma pessoa dependia de seu nascimento. Assim, o filho de nobre era nobre por toda a vida, e o filho de camponeses não poderia alterar sua posição social. No auge do feudalismo europeu, a sociedade era dividida em 3 grupos. A nobreza, que habitava nos seus castelos, o clero, cuja sede era as igrejas, e os camponeses, habitantes das suas aldeias. Renascimento cultural. Esse período do século XIV e XVI foi uma época de muitas movimentações artísticas e científicas. A razão, o conhecimento e o ser humano passaram a se sobrepor ao pensamento religioso, ou seja, o teocentrismo começou a ser substituído pelo antropocentrismo. Uma das obras de arte mais famosas do mundo foi pintada nessa época, a Mona Lisa, ou Gioconda. Aqui em nossa exposição você poderá ver algumas releituras dessa obra. O iluminismo. Muitos pensadores que viveram nos séculos 17 e 18 acreditavam que a razão poderia iluminar o mundo e os seres humanos. Isto é abrir a mente a novas ideias e livrar as pessoas da ignorância, da superstição e do fanatismo religioso. Esses pensadores dedicaram-se à ciência da filosofia, literatura e muitas outras áreas do conhecimento. Vamos então conhecer alguns dos mais ilustres iluministas e suas principais ideias, que tratam de coisas importantes como a liberdade, a justiça e a igualdade. John Locke, 1632 a 1704. Esse pensador afirmava que os homens, ao nascer, tinham direitos naturais, como a vida, a liberdade e a propriedade. Quem deveria garantir esses direitos seria o governo, mas se este não respeitasse alguns princípios básicos, o povo teria o direito de se revoltar contra eles. Dessa forma, as pessoas deviam contestar governos injustos e não seriam obrigadas a aceitar suas decisões. John Locke ajudou a derrubar o absolutismo na Inglaterra. Voltaire, 1694 a 1778. Esse iluminista fez duras críticas aos reis absolutistas e aos privilégios da nobreza e do clero. Ele era a favor da liberdade de pensamento e de religião e também lutou contra a ignorância, o preconceito e o fanatismo, sendo a favor da liberdade, da justiça e da tolerância. Ele é o autor da famosa frase: "Posso não concordar com nenhuma palavra do que você disse, mas defenderei até a morte seu direito de dizer." Montesquieu, 1689 a 1755. Esse pensador preocupava-se com os problemas da sociedade e criou propostas para resolvê-los. Ele dizia que qualquer pessoa que tivesse poder poderia abusar dele, por isso ele propôs a divisão do governo em 3 poderes: executivo, que administra o país, legislativo, que elabora as leis, e judiciário, que fiscaliza o cumprimento das leis. Hoje, a maior parte dos países do mundo, inclusive o Brasil, adota sistemas políticos baseados nessa ideia. Rousseau, 1712 a 1788. Esse iluminista defende a ideia de que o povo é soberano e que deve sempre permanecer à vontade da maioria. Por isso, se o governo escolhido não representasse o povo, este deveria substituí-lo. Rousseau influenciou muito o movimento revolucionário na França, e suas ideias eram resumidas em 3 palavras: liberdade, igualdade e fraternidade, que juntas eram o lema da Revolução Francesa. A Revolução Francesa de 1789. Na França do século XVIII, a maioria da população no campo e na cidade vivia em condições precárias, pois passavam fome e pagavam altos impostos.
A burguesia, comerciantes e industriais, também estava insatisfeita porque não concordava com os privilégios dos nobres e do clero. Por isso, essas duas classes sociais uniram-se para derrubar a servidão, os privilégios dos nobres religiosos e a obrigatoriedade dos dízimos. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração foi uma das mais importantes conquistas da Revolução Francesa. Veja alguns pontos importantes. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudica o próximo. A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. História do racismo. Na época do Renascimento, ao mesmo tempo em que a Europa avançava cultural e cientificamente, surgiram ideologias justificando seu domínio sobre as demais regiões, como a América e a África. Para escravizar os africanos que viriam-se a trabalhar na América, usava-se a desculpa de que eram inferiores ou que não possuíam alma. Por isso, mesmo com direitos humanos avançados na Europa, os povos africanos e os afrodescendentes, que viviam principalmente no continente americano, foram subjugados e humilhados. Entretanto, algo havia sido omitido. O continente africano foi o berço de grandes civilizações, como veremos a seguir. O Egito Antigo, 3050 a 31 a.C. O Egito foi uma das primeiras civilizações do mundo e existiu por mais de 3.000 anos. Apesar de muitas pessoas não se atentarem, o Egito fica na África. Logo, as pessoas que viviam lá e seus faraós tinham fortes características físicas negras, já que, segundo os estudos, a população egípcia era provavelmente composta por uma miscigenação entre negros núbios do sul e brancos mediterrâneos do norte. Os egípcios deixaram um grande legado cultural, com grandes avanços na literatura, medicina, matemática, astronomia, artes, arquitetura, etc. E são lembrados até hoje por todos. A Núbia e o Reino de Cush, cerca de 2000 a.C. a 330 d.C. A Núbia é uma região da África ao sul do Egito, onde formou-se um reino conhecido como Cush. Essa civilização existiu por mais de 2000 anos. Ali, os reis eram escolhidos pela comunidade, não hereditariamente, e as mulheres podiam participar da política. Os cuxitas viviam da agricultura, pastoreio, comércio e desenvolveram um rico artesanato. Império de Gana, cerca de 300 a 1240 d.C. Este foi um império localizado na África Ocidental, que destacou-se pelo intenso comércio que atravessava o deserto do Saara. Nessa civilização existiam grandes cidades, com intenso comércio alimentado pela enorme quantidade de minas de ouro. Esse povo se destacou-se também na agricultura, tecelagem e metalurgia. Império do Mali, 1230 a 1600 d.C. Localizado na África Ocidental, existiu por quase 400 anos e foi o maior império da sua época. Em todo o continente, controlava as principais rotas comerciais de ouro, sal, peixe, cobre, couro, noz de cola e cavalos. Seu soberano construía grandes obras arquitetônicas, como templos religiosos e até mesmo uma universidade que atraía estudantes de diversos lugares. Reino do Congo, 1390 a 1655. Foi durante há mais de 200 anos o principal império da parte centro-ocidental da África. Sua principal atividade econômica era o comércio de sal, metais, tecidos, couro e marfim, mas também dedicavam-se à agricultura, ao pastoreio. A metalurgia era considerada uma atividade nobre,
pois segundo a tradição, o fundador do reino era um ferreiro. O racismo na atualidade, apesar da ciência já ter comprovado que todos os seres humanos pertencem a uma única raça, a raça humana, muitas pessoas ainda hoje pensam que a cor da pele e outras características físicas podem definir quem são as pessoas mais capazes, inteligentes ou civilizadas. Sabe-se que isso é uma grande bobagem e para ajudar a quebrar esse preconceito apresentamos aqui grandes personagens negros que se destacaram tanto no Brasil quanto no mundo. Zumbi dos Palmares, 1655 a 1695. Líder do Quilombo dos Palmares e símbolo da consciência negra do Brasil. Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho, 1730 a 1814. Grande escultor e arquiteto no Brasil colonial. Machado de Assis, 1839 a 1908, escritor e fundador da Academia Brasileira de Letras. João Cândido, 1880 a 1979, conhecido como Almirante Negro, foi um militar brasileiro que liderou a revolta da Chibata. Martin Luther King Jr., 1929 a 1968, o maior defensor dos direitos dos negros dos Estados Unidos. Milton Santos, 1926 a 2001, um dos maiores geógrafos brasileiros reconhecido mundialmente. Nelson Mandela, 1918, maior líder negro da história moderna, liberou seu povo de um regime racista na África do Sul. Benedita da Silva, 1942, primeira senadora e governadora negra da história do Brasil. Sueli Carneiro, 1950, filósofa brasileira, ativista dos movimentos negro e feministas, doutora em educação pela USP. Barack Obama, 1961, primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Como garantir a igualdade de direitos, para que todos possam desfrutar dos mesmos direitos fundamentais, como a igualdade e a liberdade, que os iluministas europeus já pregavam há cerca de 2 séculos. Há um longo caminho sendo trilhado e ainda há muito a ser conquistado. Entretanto, algo fundamental a se fazer é o reconhecimento de que a maioria dos brasileiros são afrodescendentes. Isso não é algo que devemos nos envergonhar. Não esconda nem disfarce seus traços físicos que lembram a rica herança que recebemos da África. Tenha orgulho de ser afrodescendente. Eu tenho orgulho de ser afrodescendente.